Caríssimos irmãos e irmãs, após termos recebido alguns temas de introdução geral à Bíblia, fazendo uma apresentação geral da Constituição Dei Verbum do Concílio Vaticano II, vamos ter 3 temas sobre o livro da sabedoria, agora nesta semana, para ainda nessa semana, a partir de quinta-feira, iniciarmos propriamente nosso estudo e meditação bíblica. Nós já estudamos e meditamos o Evangelho de Marcos, a primeira epístola de Pedro, a segunda epístola de Pedro. Agora queremos ir para um livro do Antigo Testamento. É importante não ficarmos só na leitura e meditação bíblica, é importante não ficarmos só no Novo Testamento, mas também irmos para o Antigo. Também o Antigo Testamento é palavra de Deus, como aliás recebemos a explicação sobre isso da Dei Verbo acerca do posicionamento da Igreja, que tem consciência também da importância do Antigo Testamento. Mas antes de entrarmos propriamente na introdução ao livro da sabedoria, gostaria de partilhar com vocês como estão agrupados os livros no Antigo Testamento. Na abordagem sobre a Dei Verbo, ouvimos que é importante considerar o gênero literário dos livros bíblicos, quando a gente vai estudá-los ou meditá-los. Ou seja, o estilo de linguagem, a forma de comunicação de cada livro. Passemos então a apresentar agora os grupos de livros do Antigo Testamento. O primeiro é o Pentateuco. Pentateuco é uma palavra grega que significa 5 livros. São os primeiros na ordem dos livros bíblicos, como nós temos em nossas Bíblias, começando pelo Gênesis. Esses livros narram as origens do homem e do mundo, a formação do povo de Israel, sua libertação e a aliança com Deus no Monte Sinai. Depois vem os chamados livros históricos. São 16 os livros históricos. Eles contam a história do povo de Deus. São livros narrativos. Uma história feita de bênçãos, mas também das consequências do afastamento que o povo tantas vezes tinha da fidelidade a Deus. Esses livros mostram a fraqueza do homem, mas ao mesmo tempo a misericórdia de Deus. Sua justiça, mas sobretudo sua misericórdia. Temos também os livros proféticos. É o maior agrupamento de livros do Antigo Testamento. São 18 livros. Livros proféticos. Lembramos que profeta não é necessariamente uma pessoa que prediz coisas do futuro. A palavra profeta vem de um verbo grego que significa falar em lugar de alguém. Na Bíblia, profeta é a pessoa que fala em nome de Deus. É como que a boca de Deus. E aí temos, por fim,
os livros sapienciais, que são 7 livros. Esses livros falam da sabedoria dos homens guiados pela fidelidade a Deus. Os 7 livros chamados sapienciais na Bíblia são os seguintes: o livro de Jó, o livro dos Salmos, o livro dos Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Eclesiástico e o livro da Sabedoria, que é o livro que vamos iniciar nesta semana. Esses livros sapienciais visam, sobretudo, transmitir a arte do bom viver. Os escritores sagrados desses livros nos convidam à seriedade e o bom senso diante da vida. Inspirados pelo Espírito Santo, eles nos querem apresentar uma vivência profunda e cheia de significado na existência humana. Nesse sentido, esses livros abordam coisas muito práticas da vida. Há textos que falam do relacionamento, dos esposos com as esposas, de como educar os filhos, de não deixar se iludir pelo apego das riquezas, da paciência e perseverança que devemos ter nos momentos de provação e muitos outros aspectos da vida humana. Os livros sapienciais são o testemunho perene de que o lugar do encontro do homem com Deus é a vida mesma. No ordinário da nossa vida cotidiana, brotam a sabedoria de Deus se estivermos sintonizados com Ele. Esses livros apresentam a experiência elementar da fidelidade a Deus, com seus frutos de profundidade existencial. Exatamente, estamos propondo como oração no término do estudo e meditação bíblica alguns versículos do capítulo 9 do livro de sabedoria, que exatamente pede a Deus sabedoria. Façamos essa oração, como também diariamente a invocação ao Espírito Santo no início do nosso estudo e meditação bíblica. Façamos com profundidade, pensando nas palavras, para que realmente possamos não só refletir sobre a sabedoria, mas pedi-la a Deus pela ação do seu Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.